TecnoAssist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. A codificação matemática do inglês é diferente da nossa, né? Na Inglaterra é diferente Deixa eu da fazer uma nossa. pergunta que Nos sempre... Estados Unidos também. Fazer uma pergunta que sempre fiquei curioso. O Brasil adotou a notação matemática que foi derivada do espanhol. E a maioria da literatura hoje, na área de matemática, em geral no mundo, é em inglês. Por que razão a adoção do espanhol e não do inglês para a literatura matemática? Tem alguma razão ou é uma coisa política? Não, foi uma questão de estudo. Porque, por exemplo, eu vou dizer, a linha de evolução da codificação matemática no Brasil. Quando o Braille veio para o Brasil, era a representação matemática da França. Na década de 40, foi adotado um sistema inglês do Taylor. Então, era uma tabela de sinais. Taylor era um engenheiro em inglês que ficou cego, e ele fez uma codificação que aqui foi considerada razoável e foi adotada. Mas ela já caducou. Sim. Agora, a questão do espanhol foi o seguinte: na década de 70, a União Mundial de Cegos resolveu fazer um estudo para a unificação da simbolização matemática no mundo. Tá? E aí, numa universidade espanhola, acolheu esse estudo, a proposta desse estudo. Então foi feita uma proposta universal para uma codificação única. Essa proposta constava o seguinte: apresentava lá na tabela, mais, aí vinha o mais como era em inglês, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, no Japão, enfim. Escolheram assim uns 8 ou 9 países. Então vinha sinal de menos. Inglaterra, Estados Unidos, Rússia. Até a Rússia estava nessa história. E isso foi encaminhado para esses países, para fazer estudos locais e contrapropostas. Isso veio para o Brasil. Eu aí já estava nessa brincadeira. Você participou desse grupo? Participei. Aqui do Brasil, sim. Não lá, aqui do Brasil. Tá? Nós estudamos e, evidentemente, que não, você, para fazer um estudo aprofundado, você precisa ter um suporte que até o próprio Benjamin Constant não tinha condições de dar naquela época, né? Teria um suporte até de uma universidade, porque a coisa era muito séria. Não era aquela matemática do fundamental, do ensino médio, era uma matemática superior. Claro. Né? Aí entrou também pelo terreno da química, porque era uma notação científica, que eles chamavam de notação U, notação universal. Era uma proposta universal. Mas acontece para o seguinte: esses países que já tinham um Braille consolidado, como os Estados Unidos e Inglaterra, não quiseram conversa. Tá? Então, que realmente contribuíram, participaram, foram os países de língua portuguesa, Portugal e Brasil, e os países de língua castelhana, tá? Que se engajaram nesse projeto. Tá? E foi aí, porque acontece o seguinte, Antônio: você decidir no terreno da matemática tem implicações também com a literatura. Com certeza. E há uma outra questão muito importante que eu, como visito muitas universidades e converso com muitos estudantes cegos, há essa dificuldade dos estudantes de conseguirem literatura na área de matemática, porque a maioria da literatura vem realmente dos Estados Unidos, né, pelo menos nessas universidades, e aí essa diferença entre o espanhol e o inglês na área de matemática causa algumas dificuldades. Mas eu tenho a impressão que isso tudo é plenamente solucionável, né? Porque o que se tem que brigar, na verdade, é pelo incremento das produções, pelo incremento da bibliografia disponível na nossa língua para suportar os superiores. Como a coisa está no momento, né? Se você for esperar acordo internacional com mudanças, ajustamento de Estados Unidos, você sabe esses países assim, dominantes economicamente, não querem muita conversa. Né? No próprio Estados Unidos,
eu não sei no momento, eu não tenho investigado, mas há um tempo atrás havia duas codificações para a matemática, o código Nemeth e um outro código, que eu não sei dizer aqui no momento o nome. Tá? Então a coisa realmente... Agora, digamos, para a pessoa cega, entendeu? Para a pessoa cega, digamos, se você só tem uma literatura de matemática americana, e se ele sabe ler o inglês, que ele aprenda o código em inglês, o código americano de matemática. Eu já fiz isso. Tá? Eu já, por exemplo, existia antigamente uma abreviatura francesa, né? Agora eles já abandonaram tanta abreviatura. E eu tinha livros para ler. Aprendi, peguei o código, aprendi. O que você está falando é muito claro. Em nível superior, eu não posso esperar receber tudo na mão, não. Você vê o seguinte, as pessoas reclamam com relação à matemática, mas se você vai ler um livro em inglês sobre matemática, a pessoa normalmente já vai ter que aprender o inglês e vai ter que aprender a matemática que se utiliza lá. Então não há nenhum pecado, vamos dizer assim, a codificação ser diferenciada. Não é bom, mas... Sim. Traz alguma dificuldade. Mas, Joani, voltando aqui à tua vida como diretor agora, já do Instituto Benjamin Constant, naquela época as coisas eram bem difíceis, né, Joani? Politicamente no Brasil, e o que você conseguiu realizar naquela época tão difícil? Olha, eu eu assumi a direção do Instituto e atuei por 2 anos. Né? Nesses 2 anos, as dificuldades que você tinha, por exemplo, pouco pessoal, não tinha abertura para concursos. O único concurso que eu consegui fazer foi para professores que já estavam mais ou menos engatilhados, e eu, vamos dizer assim, fiz o máximo e o concurso foi feito no fim do ano de 93, e entraram vários professores. Né? Outra dificuldade, por exemplo, a aquisição de material especializado em tecnologia. Nós conseguimos importar 4 máquinas, não é? As primeiras máquinas de impressão braille computadorizada, nós conseguimos importar dentro daqueles 2 anos. Hoje é uma coisa muito mais fácil, você tem no mercado nacional. Antigamente nós importamos diretamente da Alemanha, quer dizer, um trabalho terrível, hercúleo, não só no dinheiro, mas o processo, que foi todo feito por nós mesmos, ali dentro do Instituto. Né? Essa dificuldade. Você vai me permitir um comentário. De todas as realizações que você fez, mas acho que teve uma que foi, para nós, muito importante. Você introduziu o DOSVox no Instituto Benjamin Constant. Isso, para mim, claro, que tem uma... Não, aí eu ia contar, eu acho que faço questão de contar, e sempre repito por aí, que um dia aparece no gabinete do Instituto o professor Antônio Borges. O professor Antônio Borges apresentando uma proposta de um sistema que ele desenvolveu e que, vamos dizer, era uma coisa ainda era inédita, né? E ele promoveu um curso, que ia fazer o curso e oferecia vagas para o Benjamin Constant. Enquanto ele falava, eu raciocinava. Como é que o Instituto vai entrar nisso aí? O que é isso? O que pode ser? Porque, Antônio, você sabe que numa posição, digamos, até você mesmo, muitas vezes deve ser abordado por propostas que você vê que não tem consistência nenhuma, não é? Gente que quer tirar proveito de alguma coisa, não é? Então você tem que botar em dúvida e verificar. Quando você saiu, eu fiquei pensando e me propus, me inscrevi no seu curso. Fiz o seu curso. O que eu perguntaria a você? O que você aprendeu? Quase nada. Mas eu conferi que era uma coisa consistente. Quer dizer, isso eu estou dizendo porque eu falei no Benjamin Constant, não, consistente. Então, a prova é isso, que o curso foi em maio, e em julho nós compramos 2 computadores já, prevendo a instalação do curso. Aquele nosso Luiz Cândido, né, deu as primeiras aulas, o primeiro curso do Instituto. Enfim, acho que o Instituto
sempre esteve aberto, quando eu estava lá, dentro do âmbito que eu podia atuar, aberto a inovações, atualizações, modernizações. Então isso é o que eu quero deixar bem claro, que o homem Johnir Bechara nunca teve medo de tecnologia. Não, nunca. Nunca tive medo de tecnologia, de jeito algum. Eu sempre fui assim, desde garoto, investigativo. Você sabia usar máquina de escrever comum? Sei, sei, muito, muito. No instituto era obrigatório, no ginásio, aprender. Eu entrei no curso, meu pai me comprou uma máquina, eu tenho ali, aí como relíquia. Eu fazia provas na faculdade da máquina, na cultura inglesa, a máquina. Tá? Até o computador, quando veio o computador, aí a coisa já... Aí isso me deu uma facilidade de digitar com todos os dedos, com maior facilidade, né? Bom, eu vou interromper agora essa sequência de raciocínio, porque nós começamos a falar de tecnologia. E eu sei que você está aqui na sua sala com essas coisas tão bonitas. Tem muitas coisas aqui que representam, de certa maneira, a maneira típica do professor Johnir Bechara encarar a sua casa. Luiz Braille é a cópia do modelo esculpido logo após a morte dele em 1852. É uma cópia do Instituto Benjamin Constant, tem um modelo maior, e aqui um escultor fez para mim esse modelo. Aqui é o Valentin Houy, um homem de visão normal que criou a primeira escola para cegos no mundo, na França, em 1784. Depois, ali do outro lado, o José Álvares de Azevedo, cego, jovem ainda, estudou na França e trouxe o sistema Braille para o Brasil e lutou pela fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que foi a instituição que depois se transformou no Instituto Benjamin Constant. Passou a se denominar Instituto Benjamin Constant. Lá adiante, o Benjamin Constant foi diretor do Instituto por 20 anos e um dos que lutou muito para que fosse construído este prédio aí na Praia Vermelha, que é do Instituto. O terreno foi doado pelo imperador Pedro II e ele, como diretor, a escola era na Praça da República naquele tempo, ele lutou muito para que fosse construído a primeira etapa do prédio. Eu vejo também que essas estátuas, elas são típicas para serem consumidas por cegos, quer dizer, são todas imagens com relevo, né? Mesmo aquelas que estão colocadas na parede, elas possuem um relevo de tal maneira que uma pessoa cega possa passar as suas... Sim, pois é, eu pedi ele, a partir da foto, ele fez isso aqui, a partir da foto, né, do busto. Aí o rapaz fez como um medalhão, né? São medalhões. Esse aqui é um busto, os outros são medalhões. Mas eu sei que você tem um escritório que é muito poderoso, no qual você trabalha e que eu gostaria que você nos apresentasse. Pode ser? Pode ser.